Boa noite a todos já, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu pedi para usar esse microfone, que eu vou fazer uma apresentação de transparências, eu vou precisar sinalizar algumas coisas nelas. Mas, voltando, parabéns aqui ao presidente da CNPL, à sua organização, e parabéns a todos que tiveram paciência de ficar até esse momento. E considerando que essa imagem provocadora aí da transformação está colocada desde o início do evento, né? E nós fomos muito estimulados por todas as mesas, né? Eu, particularmente, fiquei absolutamente inquieto e indignado ao ouvir como é que a situação que a gente está vivendo perpassa o mundo do trabalho, as questões sociais, as questões todas que vivemos como trabalhadores e seres humanos. E me beneficiar da palestra excelente do nosso antecessor, o Friedrich, que adiantou várias coisas, e então a gente vai ter uma abordagem mais calcada na discussão de políticas, né, públicas e nas escolhas que fizemos, que estamos fazendo e que faremos, que vão poder nortear qual rumo será o da transformação, porque ela pode ser para pior também, né? Nós estamos vendo isso. Então, esse é o foco da nossa apresentação. Vamos ver se não der microfonia, eu vou ficar aqui apontando. Bom, gente, esse título, né? Sustentabilidade do trabalho, como foi dito aqui, né? Nós vamos ter que transformar quase tudo, mas isso implica em trabalho, implica em emprego, não necessariamente emprego imediatamente, porque, como vimos, estamos vendo, quando há corte de recursos em empresas, em municípios, Estado e na União, a primeira coisa que se corta é a despesa em meio ambiente, educação, em saúde, ou seja, no essencial. Portanto, o trabalho haverá, né? Mas há uma luta política a ser colocada para que esse assunto gere emprego. E gere emprego digno, porque o emprego que está sendo apontado aí é tudo menos isso, né? E a questão da sustentabilidade, evidentemente, está ligada a futuro, né? Então, na nossa apresentação, vamos mostrar algumas imagens, mostrando uma trajetória de escolhas políticas que nós estamos tendo aqui e que, em boa medida, são feitas fora do Brasil, mas que a gente embarca com relativo entusiasmo. A gente, os decisores, né? E, no final, algumas reflexões. Bom, inicialmente, uma imagem mais provocativa de apenas um dos ecossistemas, que é o dos florestais, né? Em que a gente tem uma... O que está em verde aí são as florestas que haviam no mundo, no planeta, né? Há 8.000 anos, hoje, 8.000 anos, hoje, 8.000 anos, hoje. Esse é apenas um dos ecossistemas, é a fração visível deles. Então, considerando a importância que os ecossistemas têm na sustentação da vida, né, essa perda não está se dando sem um grande desgaste das condições de vida, das condições de sobrevivência, né? Pela avaliação ecossistêmica do milênio, que foi patrocinada pela ONU e finalizada em 2005, e o Brasil começou uma e vai finalizar em maio de 2018, né, nós estamos tendo uma degradação em todos os meios de sustentação de vida, que são os ecossistemas, né? Aqui, nesse quadro que eu chamo de placar global, nós temos todos os ecossistemas principais. Aqui temos também quais são os maiores impactos. Quanto mais vermelha a cor, maior o impacto. E a flecha, se ela está orientada para o lado, é continuidade do impacto. Se ela está orientada para cima, é aumento do impacto. Se ela está orientada verticalmente para cima, é porque realmente a situação tende a piorar e muito, né? Então, na hora que a gente olha o nosso caso aqui, floresta tropical, já é uma situação trágica e a flecha está orientada verticalmente para cima. Quais são as grandes questões que estão desafiando esses ecossistemas de maneira comum na avaliação internacional?
Aqui nós temos a mudança de hábitat, que significa o quê? Corte raso, destruição do ambiente onde vivem as espécies, portanto, os ecossistemas. A mudança climática, da qual já foi falado um pouco aqui. A questão das espécies invasoras. Espécies invasoras são aquelas, como, por exemplo, a soja, né? São espécies que nós importamos para o nosso cultivo ou vieram de maneira inadvertida, mas que acabam dominando determinadas regiões e suprimindo as demais por falta de predadores, e isso leva a uma destruição do ecossistema que é localmente equilibrado. Nós temos aqui a superexploração, que é retirar mais do que uma determinada região aguenta, em termos de seus recursos, de seus meios, e a poluição, principalmente poluição causada por nitrogênio e fósforo, que é o grande utilizador, é a nossa agricultura, que utiliza o nitrogênio e fósforo como fertilizante. E esse fertilizante é para quê? É para justamente sustentar espécies invasoras, que são a soja, por exemplo, né? Ou seja, o Brasil, que tem, como foi dito aqui, uma das maiores biodiversidades do planeta, ninguém poderia dizer que o solo não é fértil. Contudo, se eu trago uma espécie de outra localidade que está acostumada a um solo, digamos, menos ácido que o nosso, esse solo está considerado pelos agrônomos como errado. Ele é errado porque se usa a palavra corrigir. Vamos fazer uma correção do solo. Eu só corrijo o que está errado. Portanto, além do equívoco de tirar as espécies que poderiam nos sustentar daqui e entrar com espécies invasoras, eu ainda entro com fertilizantes que estão desequilibrando em todo o planeta com o ciclo de nitrogênio e fósforo os demais ecossistemas além do nosso. E, para piorar, as espécies locais são chamadas de daninhas. Portanto, elas merecem ser mortas, aniquiladas, envenenadas. E aí eu uso o agrotóxico, que é para dar o acabamento nesse sistema. Mas esse sistema não existe porque a gente não estudou ou está equivocado. Esse sistema existe porque interessa financeiramente, né? Então, é importante a gente olhar isso, porque por trás de tudo isso tem interesses muito objetivos, e se a gente quer uma pauta de transformação, nós precisamos individualizar esses interesses objetivos e colocar a agulha da acupuntura bem na cabeça deles, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente olha o que está sendo perdido de Amazônia, por exemplo, né? E a gente cruza com dados sociais, a gente é capaz de ver, como vocês podem ver ali longe, né? O que está colocado em amarelo, em marrom, que esse desmatamento é acompanhado de violência, de morte, de assassinatos, de escravidão, né? Então, não é um descuido, né? É uma recolonização, né? A gente até hoje acha que os bandeirantes são os caras, né? Os caras que mataram, escravizaram, assassinaram. Enquanto a gente tiver esse tipo de ser como paradigma, a gente vai estar referendando, e essa destruição da Amazônia só se altera em relação aos bandeirantes porque é o uso de tecnologia maciço, né? É o uso de tecnologia com capacidade de destruição, com agente laranja, com desfolhante, com isso, com aquilo. Então, na realidade, nós estamos usando alta tecnologia, né? Até lembro que o Márcio Postman falou da nossa realidade agrária, né? Só que a nossa realidade agrária de hoje ela é turbinada com tecnologias terríveis, né? Capacidade de destruição, capacidade de jogar desfoliante, de envenenar, enorme. Então, nós não alteramos substancialmente nossos comportamentos, nós alteramos, nós turbinamos eles. Então, é importante a gente olhar, por exemplo, o caso da escravidão, né? Já que estamos tratando do mundo do trabalho, tem alguns mapas aqui do Atlas da Escravidão, que eu recomendo que vocês vejam. É muito interessante, apesar de que ele para aqui há 2 anos atrás, e que agora a situação piorou muito, muito, né? Então, todos os indicadores pioraram muito a partir de 1 ou 2 anos atrás. Então, o que a gente pode ver nas áreas de maior coloração vermelha, né? Mas também nas outras,
que a probabilidade de escravidão ela vai aumentando à medida que eu vou indo para as fronteiras agrícolas, para as fronteiras de destruição, né? E a vulnerabilidade também, né? Ou seja, eu vou tirar gente que está numa situação de precariedade para aproveitar e escravizá-la. É bem o que a gente estava discutindo aqui o dia inteiro sobre o acordado, sobre o legislado, né? Como é que eu vou fazer um acordo com quem está precarizado, né? Então, o acordo que se tem feito é esse. Da escravidão é um dos acordos que é feito com o precarizado, né? Agora, olhando cada tipo de produção, né? A gente frequentemente vê na TV aparecer o pessoal da bancada ruralista dizendo que isso, que aquilo, que são eles, estão trazendo PIB, com essa depressão do emprego industrial, etc. Eles são os caras. Então, a questão é, bom, então vamos ver nesses ramos o que está acontecendo com o trabalho, né? Então, a pecuária bovina, onde vocês veem aqueles círculos, e quanto mais escura a cor, maior é o índice de escravidão na pecuária, né? E todas elas confluindo para a nossa última fronteira agrícola, que é a tal da biodiversidade, que nos sustentaria, né? Cana-de-açúcar, setor moderno, tecnológico, tal, etanol, vejam bem, né? Quando a gente vai ver se algo é sustentável, nós temos que passar a régua e puxar a capivara, como se diz, né? Na linguagem policial. Nós temos que ver toda a folha corrida desse processo produtivo, todo o ciclo, para ver se a gente não está entrando de laranja, né? Porque, inclusive, tem várias tecnologias sustentáveis que escondem atrás de si uma desigualdade enorme, a expulsão de populações locais, como é o caso de alguns parques eólicos no nordeste do Brasil, né? A energia eólica é tudo de bom, desde que você não expulse os caras que estão lá há décadas, há séculos, para poder botar a sua banca lá, né? Então, temos que fazer essa conta inteira. O carvão, bom, o carvão é queimando mesmo, né? A madeira, claro, eu vou buscar nos últimos rincões a madeira, né? A soja, veja, o setor de ponta, vai, tá. Pelo amor de Deus, não acreditem em propagandas enganosas, né? Nós temos aí um passivo social e ambiental enorme, né? Já falamos sobre isso, e no mundo inteiro isso é conhecido. O desmatamento, claro, né? E aí o que a gente vai tendo é que a Amazônia, que seria ainda uma grande fonte de água, né? Mapeada por diferentes estudos feitos sobre a Amazônia, que mapeia os rios voadores, que trazem água para o sul-sudeste, aqui para o centro-oeste também, né? Ela vai se tornando seca, vai sendo desmatada. E o desmatamento hoje, o pior, é o que não aparece na foto. Porque agora há uma tecnologia moderna de destruição, que é, eu deixo aquelas árvores altas para aparecer na foto de satélite, mas embaixo eu vou desmatando tudo, vou empobrecendo aquele ecossistema a ponto dele perder sua umidade. Portanto, eu vou perder a água, mesmo em quem acha que não é culpado remotamente ou será vítima por ela, que são os tais rios voadores, né? Em que essa água, que as florestas e outros ecossistemas conseguem reciclar para a atmosfera, essa água vai cair em outros lugares, ou deveria cair, e nós contamos com ela, né? Então, nesse sentido, a repercussão vai longe. E na hora que a gente olha, né, quais são os protagonistas desse avanço, né, novamente, setores modernos, como é o da soja, né, como é o do milho, né? E aí, aquela história, né, se eu vou fazer maciças plantações, eu vou usar muito veneno, né? E parte do que nós estamos perdendo de biodiversidade, e a maior causa de contaminação das águas continentais do Brasil hoje não é só dos esgotos domésticos e industriais, é sim da poluição agrícola, que principalmente está sendo mapeado em todo o Brasil agora a contribuição dos agrotóxicos, né? Contaminando o restante dos ecossistemas e a população que deveria se alimentar disso. Só em 24 horas, nessa imagem, é possível ver
como é que essa iniciativa bandeirante, neobandeirista, né, consegue anexar novas áreas ao território, né? Como vocês podem ver ali, são muitos os satélites que fazem parte desse levantamento, e a partir das imagens dele, em apenas um dia, 24 horas, foi possível ver a ocorrência de incêndios em todo lugar. Isso é cultural? Em parte é cultural. Mas esse cultural também está associado a um avanço patrimonialista. Então, é menos para avançar com culturas, mas mais avançar com a posse da terra, com a grilagem. Então, boa parte da destruição dos nossos ecossistemas que sobraram são para definir posse de terra, porque até hoje é considerado que, se uma área está desmatada, né, você pode, e você coloca algumas vaquinhas, pelo menos uma por hectare, você consegue entrar no processo judicial para pedir a posse, mesmo que você tenha expulsado e matado seus poceiros originais, né? E com isso, o que vai acontecendo também é que os cultivos que fazemos aqui, evidentemente, não estão voltados todos para o consumo interno. Então, existe uma comoditização do Brasil. O Brasil, né, como foi visto não só pela depressão industrial que está colocada aqui, mas porque pela pauta internacional que coloca o Brasil como produtor de commodities e pelas lideranças nacionais que temos, que assumem esse papel de que, sim, nós devemos exportar produtos com baixo valor agregado, baixo índice de emprego, alto índice de degradação ambiental, né, e baixo preço para o mercado internacional. Então, o Brasil, né, por meio de lobbies, né, o setor mais organizado hoje do Congresso é o setor ruralista, né? Então, vocês podem procurar um filme muito interessante, feito pelo site De Olho nos Ruralistas, que chama-se Sem Clima, né, que fala exatamente da impossibilidade física do Brasil cumprir as metas de Paris em função dessa arrancada do agronegócio e que não está nem aí para qualquer acordo, seja ele social, ambiental, e fazendo lobbies pesados no Congresso para avançar nessa degradação. Então, enquanto a gente vive na cidade, o bicho está pegando lá. E nós vamos pagar esse preço, já estamos pagando, com as estiagens, os extremos climáticos e outras situações. E boa parte das áreas são utilizadas para cultivos, não para o alimento diretamente, né, mas para alimentar o gado ou para criar gado, né? Então, o papel da pecuária na insustentabilidade é muito elevado. Eu sugiro que vocês prestem atenção a isso, não só pela pegada hídrica da carne, que é elevadíssima, mas também para eu criar uma proteína animal, de origem animal, eu detono extensões enormes que poderiam estar cultivando vegetais com iguais capacidades de nutrição, sem desequilibrar, né? E aí a gente vê alguns trabalhos muito interessantes feitos como esse pela Fiocruz, né, pela Fundação Oswaldo Cruz, que começa a mapear os conflitos ambientais. Aliás, começaram desde a década passada e agora estão sistematizando e, pasmem, né, esse trabalho que vinha evoluindo, cortaram o recurso. Por que será, professor, que alguém demite alguém, como o senhor? Por que será que alguém interrompe um processo de transparência dos conflitos socioambientais que o Brasil está vivendo, né? E se a gente quer apontar o dedo, a gente consegue, porque agora esses mapas mostram claramente o que está acontecendo aonde. Então, os tipos de conflitos ambientais envolvem diferentes situações, né? Passando por violência, por mortes, por adoecimento, etc., né? Mas também é possível ver as causas, né? Então, se a gente quer arrumar ou abrir emprego numa frente dessas, é importante a gente saber que essa frente precisa ser reformada. Por exemplo, as monoculturas. Por exemplo,
as plantações de transgênicos, por exemplo, né, indústrias, outras áreas de mineração, etc. Ou seja, nós temos no mundo do trabalho, da maneira como ele está sendo desenvolvido, a criação de talvez mais problemas do que vantagens. Inclusive porque, internacionalmente, já temos estatísticas produzidas pelos técnicos e cientistas da Holanda, que mostram que, por exemplo, agricultura e pecuária, na América Latina, para serem lucrativas, deveriam pagar quase 17 vezes, a gente deveria pagar 17 vezes mais para pagar os custos ambientais dos produtos agropecuários que nós consumimos aqui, só em perda de solo, só em perda de biodiversidade, sem contar a água e outros parâmetros. Ou seja, o custo ambiental de tudo isso é enorme, e o custo social está claro pelos mapas que estão nos mostrando, né? E é fácil ver no mundo. No mundo também esse mapeamento está sendo feito, né? Então, se alguém quiser, é muito importante verificar, inclusive, quais são as áreas preferenciais que o mundo desenvolvido escolhe para jogar o lixo, né? Então, isso é uma escolha internacional, mas o Brasil ele não está entrando de maneira soberana, defendendo seus próprios interesses. Ele está assumindo que, sim, aqui é capitania hereditária, sim, né? E aqui a gente vai produzir lixo que ninguém quer, como é o caso do alumínio, da produção primária de alguns minerais que são hidro- e eletrointensivos. Por que a gente faz isso? Porque, por exemplo, o Japão, na década de 90, decidiu, nós não vamos aumentar a produção de alumínio. Porque a produção de alumínio primário, né, ela gasta muita água, muita energia, degrada, não dá ambiente, condições ambientais, não dá emprego e o preço é baratinho. Aí o Brasil faz todo esse serviço sujo, vende para o Japão e para outros países o alumínio primário, como é o caso do ferro também, e depois compra com 3 a 6 vezes mais o alumínio processado, ou seja, não agrega valor algum. Então, a gente entra numa posição subalterna, subserviente. Como é que a gente vai se recuperar economicamente, prosseguindo com o modelo de Brasil colônia, né? Aliás, o Brasil é o único país que tem o nome de uma commodity, né? Não só o Brasil, mas tem Costa do Ouro, Costa do Marfim também. Mas a gente está entrando e assumindo isso, né? E aí, na hora que a gente vai olhar os conflitos, quais eles são, né? O Brasil está lá, né? E na hora que a gente vai ver os países com o maior número de conflitos ambientais, nós estamos bem na fita ali, ó, né? Então, isso significa o quê? O Brasil sabe, o mundo sabe o que o Brasil está sendo. Será que a gente sabe em que posição o Brasil está nessas estatísticas, né? Então, isso é importante para a gente usar, inclusive, como instrumento de, como bem disse o professor Friedrich, de envolvimento, aproveitando a abrangência de profissões que essa Confederação Nacional aglutina, né? É essencial a gente promover esse debate, né? E aí nós temos a face mais trágica, que é a dos assassinatos, porque as pessoas que tentam se colocar contra esse modelo, principalmente que é disputa de terra, né, proteção de reservas, acabam morrendo. E volto a dizer, essa estatística parou uns 2 anos atrás e piorou muito, né? As notícias mais atuais dizem que piorou muito. E o que a gente vê, o que é que mais mata, né? Então, e olha, quem está na frente? Pole position, gente. Mais um motivo para a gente se orgulhar. Quem está na frente é nós, mano, né? Então, isso significa o quê? Né? Nós não estamos ruins só no índice de Gini. Nós estamos ruins em outros índices, e aqui estão os que resistem a esse avanço, à custa da própria vida, como é o caso dos indígenas, né? Agora, todo esse sucateamento que o Brasil está sofrendo, né, acaba repercutindo em quê? Né, existe uma intenção clara, não é Deus, que não é maldição do faraó, é uma opção da política, principalmente a atual, de maneira muito clara, que é de liquidar os nossos ativos, liquidar o nosso patrimônio, como é o caso de todas as estatais que nós conseguimos a muito custo, sangue, suor, lágrimas, dívidas ter, né? E como é o caso de outros ativos como terras.
Então, desde a crise de 2008, quando aqueles ativos podres, né, do subprime, que levaram à crise financeira global, o capital está procurando encarnar em ativos reais. O que é ativo real? Terra, água e alimento. Portanto, está se expandindo o mercado, e aqui no Brasil tem uma região que eu não sei se vocês conhecem, chama Matopiba. Alguém já ouviu falar o que é Matopiba? Pode levantar a mão? Então, aí é nóis. Então, os gringos sabem mais que a gente. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Os gringos sabem que essa região, que outrora tinha cerrado em alguns pedaços e manchas de sertão, né, são áreas que se pode cultivar com insumos, né, para fazer mais produtos agrícolas na base da monocultura, no veneno, esticando o ciclo do nitrogênio e fósforo, etc., desalojando comunidades tradicionais que já viviam lá há muito tempo, desalojando a agricultura familiar, que é a que mais produz alimento no Brasil, e empregos, né, para colocar essa agroindústria tenebrosa que nem gera empregos aqui, mas, sobretudo, no exterior, porque paga royalties, os implementos estão fora, etc., etc. Então, perdendo a soberania, vai sobrar o quê, gente? Se nem a terra, se nem as empresas que cuidam de água, energia, comunicações, que são estratégicas, são brasileiras. Nós vamos votar para eleger quem? O zelador da portaria da indústria? Porque ele não vai poder mandar. Qualquer contestação vai para um tribunal internacional e é claro que as corporações nadam de braçada e a banca também, né? Bom, isso aqui é para mostrar aqui, em termos de consumo de água, a opção, que não é nossa, de criação de gado bovino, é o que mais gasta água no planeta, se vocês considerarem aqui o tamanho desses quadrados vermelhos, né? Então, nós estamos vendendo com a carne, com a soja, com a cana, etc., etc., nós estamos vendendo água, que é o que foi dito também pelo professor, a chamada água virtual. Depois alguém diz para você, olha, escova o dente com a torneira fechada. Como assim? Né? Todo mundo deve fazer isso, é uma questão de educação, lógico. Né? Porém, enquanto eu estou fechando a torneira, tem uma, entre aspas, para provocar ele, tem uma Itaipu de carne bovina passando do meu lado, né? E outros produtos que eu estou exportando sem ter o valor da água agregado. Com isso, a gente perde o que é decantado como patrimônio nacional. Ou seja, nós estamos perdendo o que o Brasil tem de melhor, que é a sua biodiversidade, e por meio de vários outros mecanismos e preconceitos, etc., estamos perdendo também a diversidade cultural, que é outra grande riqueza do Brasil. Então, a gente costuma dizer que se a gente juntar a diversidade cultural e étnica com a diversidade biológica, ninguém segura o Brasil. O Brasil conseguiria... Aliás, essas são as diretrizes da nova avaliação ecossistêmica do Brasil, que vai ficar pronta no ano que vem. Né? Bom, a água que vocês já viram, e a questão das commodities. Né? Para cada 50 minutos, legal. Para cada 100 hectares de soja é gerado um posto de trabalho. Né? Isso, vamos ficar só com esse número, gente. 100 hectares é tamanho grande. Né? Então, se a gente está interessado no emprego, e a gente tem muita gente para empregar, e essa cultura não nos traz riqueza, só degradação, opa, né? Que tal? Se a gente decidisse o que faríamos no Brasil antes de vender as terras, ou então termos ministros aí que falam em nome próprio no seu cultivo. Né? Então, soberania, uma vez perdida, perdida estará. Não adianta a gente votar em não sei quem. Se eu perder a soberania, como é que eu vou ter ingerência em algo que já não nos pertence? Né? Bom, aí a questão urbana, eu vou passar rapidinho, só para dizer que essa pesadelo, entre aspas, rural, se reproduz no urbano.
As lógicas são parecidas, porque é sempre assim, a expulsão das populações, seja por pressão imobiliária, por pressão de receita, para outros lugares. No caso da região metropolitana, que é o que a gente está mostrando aqui, né, de São Paulo, mostra-se que a expansão da população pobre para as periferias, e não porque ela queira, e as cidades não são extensas porque Deus quis, todo mundo adoraria morar no centro, e existe, eu como arquiteto, posso assegurar a vocês que existe possibilidade de edificações físicas, de concentrarmos as cidades. No entanto, nós temos um problema patrimonialista aí também. Então, o problema patrimonialista, seja no campo como na cidade, é o mesmo, que é especular e obter renda sem produzir coisa alguma, criando o pior dos mundos, que é expulsar a população para a periferia. E com essa expulsão, nas projeções feitas para a região metropolitana de São Paulo, eu vou ter uma extensão de áreas sujeitas à inundação e áreas sujeitas a deslizamentos, ou seja, estou indo para o pior dos mundos. E com investimentos que o governo estadual está fazendo numa região chamada macrometrópole, eu vou ter uma expansão dessa cidade por mais centenas de municípios, né? E sem se preocupar, inclusive, com a água. Toda aquela escassez de água que foi, inclusive, lembrada agora há pouco, que tivemos em São Paulo, ela foi forçada exatamente pela destruição de mananciais. A gente mapeou isso num trabalho de pesquisa e chegou à conclusão que toda a água que nós vamos beber e estamos bebendo em São Paulo provém de fontes poluídas, de mananciais não protegidos, de áreas contaminadas, né? E aí, acho que essa imagem ilustra bem como somos vistos no exterior, nós e a África, né? Ou seja, os recursos aqui continuam saindo, né, por decisões políticas, inclusive internas, e é daí que a gente tem que colocar a agulha da acupuntura, quem é que decide, por que decide, de que forma decide. E aí a gente entra numa posição subalterna de exportar pelotas de ferro para a China, usando água em minerodutos em Minas Gerais, que chegam até o porto, né, para depois comprar materiais processados deles, gerando a Samarcos, as tragédias em Mariana. A Mariana é só o que apareceu na fita. Temos milhões em Mariana, já era previsto, inclusive. Então, esses custos crônicos e agudos ficam aqui. A gente precisaria fazer como os países envolvidos, mas não deveríamos, por uma questão ética, exportar os custos para eles. Mas não, a gente assume aqui e acha que está ganhando, está elevando o PIB, está aumentando um empreguinho a cada não sei quanto, né? Bom, aí as questões de água já foram passadas pelo colega que antecedeu, né? Porque a água realmente responde a tudo isso. A concentração de renda ele também tratou, né? Na medida em que nós temos a concentração tão absurda assim, são poucos os que decidem que será feito no mundo. Se o Brasil entra numa posição subalterna, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer. Se a gente está devendo e o credor impõe, né, impõe condições, o que a gente vai fazer? Então, essa crise é ruim por todos os sentidos, porque a gente está entregando o nosso patrimônio e que a gente não vai decidir por quase nada o que será feito dentro do Brasil, né? E considerando que tudo está acelerando nesse processo, que é para desenvolver o capital, não é porque Deus quis, porque o ser humano é o cara, não. Existem políticas que levam a essa decisão, inclusive de consumo, né? Ninguém começa a consumir algo que não tenha sido induzido com milhões. As verbas publicitárias são imensas. Hoje nós temos uma coisa que chama-se neuromarketing. É uma coisa que você, parado, de olho esbugalhado, você já sai querendo consumir, porque eles estão estudando você, teus estímulos, tua pupila, né? Ou seja, existe gente aplicando tecnologia, não só na obsolescência planejada, do material que é feito para ir para o lixo, mas também para influenciar, a partir das crianças, o consumo. Aliás, quem não viu, veja o filme Criança, a Alma do Negócio. No YouTube, é de grátis. Vocês vão ver como é que as crianças são tratadas para serem, elas, o cavalo de Troia para os pais serem reféns de todo um sistema que tiraniza eles e tiraniza as crianças e acaba com o nosso futuro.
Por fim, os cientistas, liderados pelo John Rockström, um sueco da Universidade de Estocolmo, eles propuseram limites planetários, né? Esses limites planetários significam o seguinte: gente, se a gente quer gerir alguma coisa, a gente precisa ter meta, assim como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem que ter meta, senão a gente não sabe onde vai chegar. A situação do planeta em pelo menos 9 parâmetros foi quantificada, qualificada e quantificada, ou seja, quanto a gente ultrapassou os limites de segurança. Então, ele chegou a esses 9 parâmetros, vocês podem ver aí, né? E nós já superamos limites de segurança em alguns deles, como é o caso da mudança climática e a da perda da biodiversidade. Daí o alarme, né? Porque uma espécie, uma vez extinta, se extingue uma história de adaptação no planeta, né? E aí, só para comparar, quando se diz preciso cortar a questão ambiental, saúde, etc., contingenciar o orçamento porque não tem grana, esse comparativo que foi feito há alguns anos atrás mostra, vale a pena vocês lerem o que está em negrito e o demais. Então, educação básica para todos. Quando seria necessário para a gente resolver esse problema por ano no mundo, né? Então, está ali, 6 bilhões. Tá? Mas não tem esse dinheiro, né, gente? Porque não tem essa educação, né? Posso supor que não tem, né? Não tem porque não tem dinheiro, certo? Errado, porque tem. Para cosméticos, só nos Estados Unidos se gasta 8. Né? Outra coisa, água e serviços sanitários básicos. Todo mundo sabe que é básico, é chão, não adianta depois querer resolver no hospital, certo? Implica a sobrevivência de pessoas. 9 bilhões. Quanto é o gasto em sorvete na Europa? 11 bilhões. Acho que é para combater o aquecimento global, vocês não acham? Aqui, saúde reprodutiva das mulheres, 12 bilhões. Mas em perfume, 12. Eu acho que é pela falta de saneamento, aí vem o perfume, deve ser. Bom, saúde básica e nutrição, 13 bilhões. Mas aí ração para cachorro, 17. Entretenimento corporativo no Japão, 35. Cigarros na Europa, 50. Bebidas, drogas e gastos militares. Só que esses gastos militares, sendo atualizados, eles estão hoje passando de 1,3 trilhão de dólares anuais. Portanto, não é uma questão de escolha. Não é falta de grana. É escolha em quem que eu vou gastar. E a quem eu vou agradar. Então, se eu tenho o poder concentrado, evidentemente que as decisões, que não são mais democráticas, infelizmente, como diz o antigo governante americano, nós temos a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. Né? Então é isso, trata-se disso. Não vamos mistificar, é compra, é aquisição. Tá? Então não adianta a gente se abraçar, etc. Não, a gente tem que saber onde é que acerta. Né? E se são poucos, vai ficar mais barato, inclusive. Né? Então, para avaliar políticas, né, o que eu acho muito grave e que está por trás de tudo isso é a perda da soberania e da ética. E a soberania aqui, na escravidão, citando o Ricardo Antunes, da Unicamp, na escravidão o trabalhador era vendido, na terceirização ele é alugado. É isso, é a modernidade chegando, né, gente? Então, essas relações não tem que ficar claro. Essa perda de soberania a gente tem que botar assim, como se faz no movimento ambientalista em relação ao que querem destruir da Amazônia. Nenhum hectare a menos. A gente tem que colocar limites claros. Já temos limites planetários, temos objetivos de desenvolvimento sustentável que vão na mesma direção, nós temos que colocar limites. Esses limites têm que ser claros, todo mundo deve ser lido de maneira simples, não pode ser papo-cabeça que não rola. Né? A outra coisa, a questão básica é qual o futuro a gente vai querer para nós e quem escolhe esse futuro? Quem? Eu vou deixar alguém, que eu não sei quem, escolher qual vai ser o meu futuro, o futuro dos meus filhos, o futuro, né, do país? Eu deleguei isso? Como foi? Em que momento eu tomei um porre e assinei algo que eu não devia? Como foi isso? Precisamos resgatar isso. Né? E, para avaliar políticas, 3 perguntinhas básicas. Né? Nós não precisamos ser especialistas em ciência política. Tá? É isso. Para quê? Para quem? À custa de quem? Com isso, gente,
fica muito claro. A gente pode varrer a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, qualquer uma delas. 3 perguntinhas, gente. A gente faz uma oficina, aí a gente cola papelzinho, faz o que quiser, roda de diálogo, Word Café, rede na internet. O que a gente precisa é de questões simples, mas que a gente possa monitorar e que a gente possa não sair de cima, né? Por último, a pergunta para todos é: qual é a saída? Né, gente? Então, dentro do pessimismo da racionalidade, essa imagem me atende, né? Porém, eu acho que a gente pode recorrer aos cientistas também e a outros pensadores, que a saída é a gente limitar, fazer um teto, um limite ecológico do que podemos gastar no planeta, que é o limite ecológico máximo, em termos de água, energia, aqueles limites todos. Poluição, perda de biodiversidade, etc. Mas temos que fazer um piso, porque tem muita gente que não chegou lá. E hoje é comum o discurso: o planeta está acabando porque os indianos resolveram comer carne. Já ouviram isso? Os chineses querem comer carne. Como se fosse o quê? Né? Agora, a resposta de um chinês a um americano num evento internacional, ao qual o meu amigo esteve, eles chegaram e falaram assim, mais 20 minutos, eles chegaram e falaram o seguinte: vocês, né, o americano falou para ele, vocês estão acabando com o planeta, vocês estão querendo consumir, isso aqui. O cara falou: nós só estamos respondendo ao estímulo que vocês fizeram para nós pela mídia, para a gente consumir para ser feliz. Ou seja, tem uma origem, um interesse. Mas eu não posso culpar o último da fila, não posso culpar a azeitona pelo porre, pela indigestão. Né? Então, eu tenho que ter um piso mínimo de dignidade social. E isso abrange diferentes parâmetros: acesso à água, renda mínima. Aliás, gente, leiam a proposta de renda mínima do Estado da Finlândia. Saiu essa semana, leiam. Tá? Renda mínima para todos, né? Proposta de Estado, para que haja, que o povo sobreviva. Depois a gente conversa sobre o resto, né? Então, eu preciso viver, nós precisamos viver entre um limite máximo ecológico e um piso mínimo social. Se eu não conseguir integrar esses 2 parâmetros, eu vou ficar culpando os pobres por terem muitos filhos. Só um dado, gente. Vocês já ouviram falar que o que está acabando com o planeta é o ser humano. Já ouviram isso? Mentira. Qual ser humano? Todo mundo é igual? É o índio? É o seringueiro? É o indiano que vive da mão para a boca que está destruindo o planeta? Óbvio que não. Foi feita uma conta pelo World Resources Institute, há alguns anos atrás, que dizia o seguinte: se todos fôssemos pobres, caberiam 13,9 bilhões de habitantes. Se todos fôssemos pobres. Ou seja, quase o dobro que temos hoje. Se todos nós fôssemos classe média, aquela classe média europeia, etc., caberiam 5,6, portanto, mais do que hoje, pelo consumo. Se todos fôssemos ricos, caberiam 3 bilhões. Mas se todos fossem americanos, caberiam 1,4 bilhão. Então, se eu tiver que controlar a natalidade de alguém, de quem que eu vou controlar a natalidade? Do pobre? Mas o discurso é culpa do pobre, né? Se eu tenho que dar controle de natalidade, é para o pobre. Mas e o controle da compulsão pelo consumo? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque essa questão é econômica. Não é praga do faraó, não é maldição da múmia. São escolhas. São escolhas feitas por seres humanos em determinados fóruns, os quais nós nem passamos perto. E nós ficamos brincando de: aqui é o lixo plástico, aqui é o papel, aqui é o metal, aqui é o orgânico. Todo mundo tem que reciclar, é um dever. É como escovar o dente, lavar a mão depois de ir ao banheiro. Todo mundo tem que fazer isso. Mas o mundo passa muito longe de eu ficar gastando trocentas horas para o cara acertar o devido lixo no devido recipiente, sendo que o que chega até nós é uma fração,
é 1/70 do que foi gasto para que ele chegasse na loja. Portanto, no melhor dos mundos, se eu reciclar 100%, eu vou estar reciclando 1/70 de todo o lixo que eu produzi antes. E isso não está na conta. Por isso que eu digo, nós precisamos abrir a capivara, abrir as contas, né? Então, se o custo da carne hoje para nós é 17 vezes inferior ao prejuízo que ela causa, a gente tem que repensar. Já temos essa conta, né? Ou ela vai custar 17 vezes mais, ou a gente vai pensar em ter uma terra para os nossos filhos, né? O bife que eu não como hoje, eu não sou vegetariano, tá? O bife que eu não como, e com o perdão, né, de todos, o bife que eu não como hoje talvez garanta algumas vidas amanhã. Nós temos que repensar, como foi dito pelo meu antecessor, temos que mudar muito a cabeça, mas com base em dados físicos, para saber onde eu ponho energia. Porque nós temos o nosso recurso mais escasso hoje, no dizer da Gro Brundtland e outras que são sumidades na área de meio ambiente. Vocês sabem qual é? O recurso mais escasso no planeta? Qual é? É o tempo. Nós não temos tempo. Nós não vamos começar a sentar e falar, sabe, gente, a gente tem que achar atalhos. Para achar atalhos precisa ter dados. Para ter dados, para achar onde é que eu desligo. Eu não vou ficar segurando um trem com a mão. Eu tenho que achar onde desliga a chave. É lá que eu tenho que botar energia. Tá? Claro que, em paralelo, eu tenho que ter uma revolução cultural. Tenho que ter uma escola engajada, crítica, né? Por fim, acabando, bom, os empregos hoje na área de energias alternativas são uma grande esperança. Em todas essas alternativas, a possibilidade de trabalho é enorme. Tá? Então, a gente não pode só chorar o leite derramado se perder um emprego tradicional impactante, nós podemos migrar para outros. Tá? Então, hoje, existem setores de ponta que estão criando muito mais emprego no mundo, e no Brasil, muito mais que a média de todos os outros, que estão crescendo, porque os que estão retrocedendo não estão na conta. Tá? Então, existem perspectivas muito interessantes da gente sair de alguns domínios, como é o caso da água e energia autônomas. Né? Bom, aqui a gente tem que valorizar que a natureza sustenta a vida. É simples assim, não precisamos ficar explicando. Né? A gente esqueceu, né? Os bancos esqueceram, os economistas esqueceram disso. Então, o que a gente está precisando é saber usar, surfar na onda, não querer nadar contra a correnteza. Então, se a natureza está me sinalizando que existe um ritmo, existe um ciclo, existe um fluxo, eu tenho que aprender e surfar nele, ao invés de tentar destruir para botar soja numa floresta que poderia me render bilhões em biotecnologia, como é o que fazemos hoje. Né? Eu tiro 1 hectare para colocar uma vaca. Né? Por fim, a gente precisa se juntar. Né? Então, com isso, eu convido a todos vocês que se engajem nessa luta, porque relógio, não esqueçam do relógio. Tá? E a gente tem que ter pontaria. Tem pouca bala e o tempo é escasso. Então, nós temos que saber se é para tirar no meio dos olhos ou no coração das políticas públicas para alterá-las. Tá? Não podemos perder tempo. Obrigado.